eu sou Simone Barreto, sou professora de artes e vim apresentar para vocês o curso de mediação em arte e cultura. Trabalho com artes visuais e com outras artes dentro do contexto de educação formal e não formal. E aí a gente vai discutir hoje um pouco sobre como se dá a mediação em arte e cultura dentro desses contextos formativos. Bom, a mediação em arte e cultura, ela diz respeito a todas as práticas artísticas e culturais que dão lugar à experiência estética e à fruição, a partir das identidades e práticas culturais de cada indivíduo, grupo ou meio social, buscando criar vínculos e afetos, promovendo contatos, interações e relações do trabalho artístico com o indivíduo no campo da arte, né? No campo da cultura e no campo da experimentação artística. Aqui ilustrando um pouco essa apresentação, eu trouxe para vocês o trabalho do Maxwell Alexandre, que é um artista carioca, que é morador da favela da Rocinha e que tem um trabalho muito importante dentro da história da arte brasileira contemporânea. E aí eu vou trazendo um pouco, essa exposição se chama Pardo é Papel, e aí ele traz um pouco do contexto da vida dele, do cotidiano, e a exposição vocês podem ver assim, que tem toda uma questão com a montagem também, e aí a gente vai, enquanto eu estou falando e apresentando um pouco do trabalho, né, e da mediação, eu acho que vocês vão percebendo questões aí da mediação dentro de uma exposição. A mediação é um processo conscientemente ela é o que acontece entre o público, entre a obra, entre o artista e entre o mediador. Ele jamais substituirá o momento de encontro do espectador com a obra, mas deve sim potencializar esse encontro. Deve estimular a autonomia dos indivíduos para dialogar com a obra e seus processos artísticos. A mediação, ela vai ser essa relação que a gente cria, né, enquanto espectador com a obra, né? Então, o mediador, a mediadora, ele vai trabalhar justamente criando possibilidades, né, de experiência entre o público e a obra, entre uma música e o espectador, entre um vídeo, né, e a pessoa que está fruindo essa experiência artística. E agora eu queria propor para vocês um exercício, que é um exercício de rememorar. É um exercício de se lembrar e de se afetar com as experiências. Bom, nesse exercício eu queria pensar junto com vocês, que cada um pense como foi a primeira vez que você assistiu ou um espetáculo de teatro, de dança, ou do circo, ou quando foi a um museu, ou uma biblioteca, ou outros espaços de arte e de cultura dentro do seu contexto de vida, né? Assim, como é que foi essa experiência? Você consegue lembrar quando foi que isso aconteceu a primeira vez? Quantos anos você tinha? E qual foi o contexto desse encontro? Você era uma criança, você foi com a sua escola, você foi com a sua família, você estava passando na frente e era alguma coisa que acontecia na rua, né? Assim, o contexto desse encontro, né? Será que foi uma visita escolar ou se foi uma visita espontânea? E as sensações dessa experiência? Quais foram os cheiros, quais foram as imagens, os sons, os sabores, o que te remete essa lembrança, né? O que te traz nesse rememorar, quais são as imagens que surgem dessa lembrança. Isso para falar um pouco sobre o que é a experiência, né? A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca, não o que se passa, não o que acontece ou o que toca, né? A experiência, quando a gente vai fazer esse exercício de rememorar, a gente vai rememorar da experiência dessa fruição artística, né? A experiência é algo que acontece com você quando você, por exemplo, entra em contato com uma obra de arte, com um espetáculo de dança, de teatro, de circo, ou até mesmo uma música, né?
Então, a experiência é o que acontece com você e não o que aconteceu de fato. E é aí que entra o trabalho, né, da mediação em arte e cultura. O trabalho da mediação em arte e cultura, ela ocorre por meio das fases, né? A gente vai ver 3 fases aqui para falar um pouco sobre essa mediação. A primeira fase seria essa sensibilização, o que acontece antes da mediação. A apreciação é o que acontece durante e a reverberação, que é o que acontece depois. Então, para a gente pensar uma mediação, é preciso pensar também essas 3 fases. Essas etapas apresentam objetivos definidos, mas os procedimentos podem variar, a depender do público mediado, a obra, a ideologia do espaço institucional que a prática vai se relacionar. Cada um desses pontos, né, vai definir muito o caminho da prática da mediação que vocês vão seguir. Né? Por exemplo, se o público é formado por crianças ou idosos ou jovens, cada uma dessas variações, né, vai definir como é que você vai conduzir essa mediação. Aqui a gente vai ver uma imagem de um grupo de jovens, possivelmente de uma escola, né, porque acho que eles têm uma identificação aqui de fardas e tudo, e tem um mediador que está aqui no centro da imagem, fazendo a mediação entre a obra do Maxwell, que são essas pinturas aqui atrás, e esse público. Né? Então, daquelas fases da mediação, é importante pensar, por exemplo, o que aconteceu antes desse grupo chegar aqui? Né? Assim, quais foram as sensibilizações, quais foram as práticas que os professores, né, dessa turma, ou mesmo os mediadores do espaço, como foi que eles fizeram para que esse grupo estivesse aqui, né, nesse momento. E aí, estando aí, como é que o mediador vai conduzir essa visita, né, para que cada um que está aqui nesse quadro tenha uma experiência, né, diferente da outra. Para o desenvolvimento de uma ação de mediação cultural, é preciso um minucioso trabalho de planejamento e mergulho no universo da obra artística, né? No contexto, a estética, as problematizações, a poética, os tensionamentos que a obra traz. Cada um desses pontos, como eu falei, assim como é importante observar o antes, o durante e o depois, é também importante planejar a mediação a partir desses contextos. O que a obra traz, o que cada artista traz no seu contexto também de vida, a estética, as poéticas, as técnicas, né? Tudo isso dentro desse mergulho no universo da obra. Aqui mais um pouco, né, da exposição, vocês estão vendo que são várias pinturas, assim, todas em papel, em grande escala, né? Elas estão assim penduradas pelo espaço e possivelmente esse espaço, né, é um espaço museológico, então também que tem regras e que tem contextos também, né? Bom, aqui eu queria propor, assim, dentro desse exercício de pensar uma mediação e de entender o que é uma mediação, trazer algumas perguntas que são norteadoras para iniciar uma prática mediadora. Acho que é importante, assim, que cada um nesse momento também pense o que para a gente fazer esse exercício, o que você gostaria de mediar, né? Se seria uma exposição, ou um filme, né, num cineclube, ou mesmo assim um artista musical, né, pensar alguma obra dentro desse contexto da arte e cultura para a gente pensar esse exercício de uma prática de mediação, né? Então o primeiro ponto seria esse: qual objeto artístico que será mediado?
uma exposição, um cineclube, um festival de música, né? O que cada um vai pensar nessa mediação. Quem são os públicos? Os públicos também, eles são importantíssimos para a gente pensar essa mediação, né? Assim, para pensar uma mediação específica para o público. Qual o contexto dos públicos? Social, político, econômico, geográfico, religioso, etc. Olhando para o público, né, é importante pensar assim, qual o contexto daquele público. A gente viu naquela outra imagem um grupo de escola, né, visitando a exposição, um grupo de jovens, né? Qual o contexto daqueles jovens, né? De onde é que eles vêm? Eles vêm de uma escola. Que escola que é? Onde fica a escola, né? Em que bairro? Como é a situação sociopolítica, né? daquele território onde está a escola? Quais os limites financeiros para o desenvolvimento do trabalho, para o desenvolvimento da sua mediação? Você tem algum aporte financeiro para pensar, né? Assim, atividades que possam complementar a sua mediação, né? Materiais, e quanto tempo disponho para o desenvolvimento de cada etapa. Lembrando que as etapas, né, são essas antes, durante e depois. Então, quanto tempo eu tenho, por exemplo, eu vou usar sempre o exemplo da escola, né, porque foi o que apareceu aqui. Quanto tempo eu tenho para fazer uma sensibilização com aquele grupo de estudantes antes deles visitarem a exposição? Quanto tempo eu tenho durante a exposição? Em geral, se tem 1 hora, né, 1h30, mas é importante checar. E depois? Você vai ter esse tempo depois? Você volta para a escola para encontrar esse grupo, né, assim, depois deles terem visitado a exposição e passado pela mediação? Ou a gente vai ter um momento dentro mesmo do espaço? E quais são as minhas competências e habilidades enquanto mediador do processo? Aqui é super importante você pensar em como você vai se colocar dentro desse processo. Por exemplo, se você vai mediar uma exposição de pintura, se você tem uma competência que envolve ali a técnica da pintura, se você conhece um pouco mais a fundo as técnicas ou o contexto que o artista vai trazer, e que habilidades também você vai se colocar, né, nesse processo. Qual a ideologia do equipamento cultural ou grupo artístico? Isso é super importante, porque você está nesse processo de mediação. O mediador, ele vai ser essa pessoa que vai ser o né? Entre o público, entre a obra, entre o artista e o público, né? O espectador. Então, é importante que você saiba qual é a ideologia daquele equipamento, né? Qual é a forma que ele vai trabalhar aquele equipamento, e o grupo artístico também. Bom, como e quem são os profissionais que podem ser envolvidos nos conjuntos de ações da sua prática mediadora? Também é super importante para que a gente possa pensar uma mediação, pensar que profissionais que eu posso envolver. Eu posso envolver outros artistas, ou oficineiros, né, arte-educadores, enfim, que outros profissionais. Agora vamos pensar mais sobre essas fases da mediação, mais a fundo, né? Pensando mais assim, uma a uma. A sensibilização, que é esse momento do antes, é fundamental nessa etapa a mobilização e a preparação dos públicos, sendo constituído de atividades que possam contribuir com o contato estético que o mediador terá. Acreditamos que nessa etapa o educador ou o mediador cultural precisa tornar visível o que é invisível. Ou seja, será preciso encontrar caminhos para o reencantamento desses sujeitos
frente ao espaço de apreciação estética e pautar o papel da arte e sua importância na construção das subjetividades. É necessário reacender a chama com alegria, afetividade, de que o acesso à arte é um direito de todos, né? Então, nesse momento, é preciso olhar para esse público, né? Para esse público que vai receber a mediação e acender neles esse desejo, né, de conhecimento, a curiosidade, para que a gente possa ter uma outra fase, né, de um mergulho, né, mais eficiente, mais profundo. A mobilização e a preparação dos públicos, aí a gente pode pensar várias formas, várias possibilidades, né? Desde aqui, como fala, né, o contato com outras possibilidades estéticas, oficinas, conversas, né? Por exemplo, no caso da exposição do grupo de estudantes que vai visitar a exposição, antes a gente apresentar o artista, apresentar o lugar onde está a exposição, e ir trazendo já uma certa curiosidade daquele grupo para chegar no momento, né, da fruição, ter um momento mais rico, né? Eu trouxe aqui alguns possíveis percursos de trabalho. Por exemplo, criar um processo formativo voltado para os educadores das instituições que serão atendidos pelo programa Ação de Mediação Cultural. Trazendo mais uma vez o exemplo da escola, né? Criar um processo formativo com oficinas, com cursos, voltados para os educadores, né? Que são os professores que acompanham também aqueles grupos de jovens, né? Realizar oficinas, intervenções, palestras, ações e vivências nas escolas, ONGs, nos espaços formativos, né? Conceber e disponibilizar o caderno de mediação cultural como material de suporte que será utilizado pelos educadores no contexto educacional. Aqui eu estou falando bem nesse sentido da escola como um exemplo de mediação, porque nos espaços museológicos, nos espaços expositivos, o grupo de escolas, né, é o grupo mais frequente de frequentadores de museus que recebem mediação. Mas aí também a gente pode pensar outras possibilidades, outros grupos, né? Mas para isso, esse percurso anterior de sensibilização, é muito importante a gente disponibilizar quais são as metodologias que a gente vai usar, né, na mediação, enfim. Envolver os públicos mediados no processo da construção da obra artística. Envolver esses grupos, falando novamente assim, da curiosidade, né, reacender aquele desejo de chegar no momento de fruição artística, no momento de conhecer aquela obra, aquele artista, aquele espaço expositivo, certo? Realizar a visita mediada no teatro ou na sede do grupo artístico, como atividade de reconhecimento dos espaços, do aparato técnico e do acervo. Pensar isso como ainda uma espécie de sensibilização, né? Assim, criar esse antes, né? Bem preparado, utilizar as redes sociais e plataformas digitais como forma de difusão e interação com os públicos. Então, assim, por exemplo, antes de chegar na exposição do Maxwell, que é esse artista que eu trouxe aqui nas fotos, conhecer um pouco o trabalho dele no site, no Instagram, né? Todas essas plataformas que são de mais fácil acesso, né? Assim, a gente pode acessar pelo celular, enfim, pelas redes sociais, e você acaba conhecendo um pouco mais antes de ir. Produzir estratégias comunicacionais para a mobilização dos públicos, né? Pensar em como a gente pode mobilizar o grupo e outros grupos, né, fomentando e criando comunicações para mobilizar os públicos. Desenvolver instrumentos de coleta de dados que têm por objetivo reconhecer o perfil das instituições atendidas
Isso aqui também é uma forma que a mediação pode fazer para entender como é que cada grupo chegou ali naquele espaço, né? Quais são as intenções que cada grupo vai trazer nesse reconhecimento, né? Bom, esse momento da apreciação, que é o durante, né? Durante a mediação é um momento riquíssimo. É o momento de encontro com a obra artística, seja no teatro, no cinema, no museu, espaços públicos e etc. Para a execução desse momento, o educador de museu precisa dialogar com os interesses de cada grupo e, se possível, de cada sujeito observante. É o observador que deve escolher o que analisar com a ajuda do mediador. Isso aqui esse momento, né, da apreciação é como se fosse o ápice, né, da mediação. É realmente o momento do encontro entre a obra e o espectador. E aí o mediador, como eu vim falando, né, no começo, ele é esse entre. Então o mediador ele jamais vai ficar conduzindo, né, assim, direcionando tanto a interpretação ou a experiência daquele sujeito, quanto mesmo as escolhas que ele vai fazer. Então, por exemplo, em uma exposição, é claro que você pode criar rotas, né, de mediação, pensar um percurso de mediação. A mediação a gente faz o tempo todo, né, desde da entrada no museu até esse momento aqui de apreciação, mas é super importante que você, como mediador, deixe com que o público, né, assim, o seu grupo, também tenha essa liberdade para experienciar aquele momento. Para a execução dessa etapa, a presença do artista, quando possível, é bastante agregadora para desmistificar a visão espetacularizada do artista como pessoas inacessíveis. Como a gente sabe que a arte também é esse lugar de uma certa inacessibilidade, né? Acaba criando um certo distanciamento do público, essa visão, esse estereótipo, né, de artistas serem pessoas inacessíveis, inalcançáveis ou até mesmo gênios, né? Essa ideia é muito ultrapassada, né? De que um artista ele é um gênio, ele tem um dom divino. Os artistas contemporâneos eles estão mostrando que com técnica, com estudo, com pesquisas, eles podem produzir, todos nós podemos também produzir né, assim, munidos dessas ferramentas. Então, é super importante, né, assim, a gente ter esse contato com o artista, não para ele passar uma visão de como é o trabalho dele, uma única visão, mas também para tornar esse momento de apreciação um momento mais acessível, né, e agregador. Bom, eu trouxe aqui alguns possíveis percursos para pensar a mediação ainda nesse momento de apreciação. Imaginem que vocês vão receber um grupo e vão fazer esse percurso, né, de mediação. Então, realizar um acolhimento receptivo e afetivo dos grupos, permitindo o tempo para sentir e estar naquele espaço. Por exemplo, se você vai fazer uma mediação numa biblioteca do seu bairro, e você está recebendo um grupo de outro bairro, é super importante que você acolha aquele grupo e que eles possam ter um tempo também para se reconhecer naquele espaço, né? Então, esse primeiro momento que é o da acolhida, que é o da apresentação, que é o da recepção. Dialogar sobre o direito ao acesso. É fundamental que crianças, jovens e adultos compreendam como gratuidade ou o valor, né, diferenciado, como é que isso ocorre.
se a gente está em ambientes públicos, né, em espaços culturais e em espaços públicos, a gente passar, né, também falar sobre esse direito à gratuidade, falar do direito ao acesso, né, que o acesso a esses bens culturais é um direito, né, então é fundamental que eles saibam disso quando você recebe esse grupo. Esclarecer a respeito dos ritos, sobretudo no que se refere à alimentação, à utilização do banheiro ou ao uso do telefone celular, numa perspectiva de elucidação e não de proibição. Não sei se vocês já viram, quando a gente faz visitas em exposições e tem umas plaquinhas, né, que proíbem algumas coisas. Então, assim, a gente tem uma série de ritos, de regras em determinados espaços. Os espaços expositivos também têm isso, esses espaços mais formais, né, como um museu, um teatro. Então, não pode tirar uma foto com flash, mas não só dizer que não pode, né, não ser uma fala só proibitiva, né, explicar por quê. O flash, por exemplo, né, ele vai causar um dano àquela pintura ou àquela fotografia, ou né, a alimentação pode causar ali uma sujeira no espaço e aí proliferar roedores, ou enfim, né, explicar o porquê que por existir aqueles ritos, né. Um dos mais conhecidos é o de não poder tocar nas obras, né. Muitos trabalhos hoje já tem essa coisa interativa, que a gente pode pegar, a gente deve, né, mexer, interagir, mas muitos não podem. Então, explicar quando pode e quando não pode. Acessar informações sobre o processo de criação por meio de imagens e objetos. Essa parte dos objetos, especialmente, né, é uma sugestão para as artes cênicas, mais especificamente, né, depois antes, né, na verdade, de ver a peça, né, ter acesso a esses objetos, a falar sobre um pouco do processo de criação, como foi que aquela pesquisa começou, quem estava dentro desse processo, né? Possibilitar a realização de um bate-papo com o artista ou a equipe de criação da obra artística após a fruição. Isso é um momento também riquíssimo, né? Porque é quando a gente entra em contato com a pessoa que produziu, né? Então, assim, caso você não tenha como fazer isso ao vivo, você pode também ter acesso a YouTubes e vídeos e colocar, né, o grupo em contato com essas falas. Promover uma ação de interação do equipamento cultural com a obra. Exemplo, né, de um painel de registro, uma plataforma online ou um espaço sensorial de vivências, que são os ateliês. Bom, aí a gente chega nesse momento de pensar o que acontece depois. Qual é a reverberação? Né? A gente pensando nesses 3 caminhos, né, que fazem com que uma mediação aconteça, um antes, um durante e um depois. A reverberação é esse momento do depois, né? Essa etapa no qual o grupo pode compartilhar sobre as impressões, sobre as sensações e inquietações dessa vivência, sendo possível realizar desdobramentos dessa experiência, tanto na dimensão do mundo das ideias quanto da ação. É muito importante a realização dessa etapa para a conclusão de um ciclo formativo que tem a arte como a área de conhecimento, transversalizando com outros saberes. Esse é um momento assim, que é muito rico, que é a gente pensar sobre o que viveu, né? Assim, sobre essa experiência, como é que a gente pode, às vezes, colocar em papel, às vezes tornar isso uma fala, né? Uma discussão, uma roda de conversa, ou até mesmo que isso vira desenho, que isso vire, sabe, assim, que seja um desdobramento, né, desse momento da mediação.
E aí eu quero pensar aqui com vocês juntos, né, esses possíveis percursos desse trabalho. Possíveis percursos para essa mediação no momento da reverberação. Por exemplo, executar ações de visibilização das produções dos mediados durante toda a ação da mediação cultural, tanto fisicamente, no equipamento cultural, por exemplo, como em plataformas digitais. Tornar o que foi produzido, o que foi dito, o que foi pensado, objetos, né, produções. Realizar palestras, oficinas e intervenções, ações e vivências nas escolas ou ONGs, com o objetivo de incentivar e estimular a criação dos mediados. Justamente assim, depois dessa visita, depois da mediação, né, assim, propor alguma atividade que vai tornar visível essa experiência que foi viver a mediação, né? Disponibilizar o caderno de mediação cultural do educando ou outro material educativo, estimular os mediados a criar artisticamente seus contextos. Após ver uma exposição de pintura do Maxwell Alexandre, por exemplo, propor que cada um faça uma pintura, uma espécie de releitura do que foi visto, né? Trazendo também o seu contexto, o contexto da sua vida, para aquele trabalho, já que o trabalho do artista reflete muito do que é a vida dele. Realizar e exibir vídeo registro do processo da mediação cultural como ação integrativa das instituições participantes, né? Eu acho que esse também é uma forma da gente registrar para os outros grupos, manter ali uma memória dessas mediações e avaliar o processo, buscando identificar dificuldades e sugestões para uma próxima ação de mediação cultural, promovendo o encontro de educadores, por exemplo. Essa é uma parte muito importante, que é de avaliar como é que foi a mediação, como é que foi todo o processo, né? Bom, aqui tem um link para o vídeo, né, do Maxwell, que ele vai se apresentar. E aí, eu acho que depois vocês podem ver como material de complementar, tanto essa página quanto a outra também, é um outro link de um material para ele. E aí, assim, passamos por essas fases de mediação e acho que é importante vocês façam o exercício de pensar uma mediação, primeiro escolhendo um objeto artístico para mediar e depois pensando o público, né, e aí seguindo essas fases, né, da mediação. Um exercício que a gente costuma fazer é de primeiro pensar uma música que tenha um clipe ou um videoclipe ou não, mas pensar uma música, apresentar essa música, discutir, ouvir junto, né, e depois discutir e pensar uma atividade para depois da música, criar um exemplo, né, criar uma narrativa, uma história em quadrinhos a partir da letra dessa música, e pensar para além a mediação para além dos contextos das instituições, né? Assim, pensar a mediação artística dentro dos contextos em que cada um vive, porque, como eu falei, a gente o tempo todo está fazendo mediação e a arte ela está acontecendo também dentro de vários contextos, né? Então, não só dentro dos museus e das galerias, na rua, né? A céu aberto, nos rádios, nos coletivos. Enfim, então acho que a mediação, o exercício mais importante agora, né, depois de vocês pensarem, conhecerem essas fases da mediação, é tentar realmente fazer a mediação, né, criar alguns formatos e irem experienciando. Bom, então eu quero agradecer a todo mundo que veio até aqui, ouvindo e prestando atenção nessas atividades e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigada e até logo.